Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão Padre Antônio Maciel, amados ouvintes da Rádio Agnus Dei, queridos internautas que nos acompanham em casa, povo de Deus. Domingo, dia do Senhor. Dia consagrado a Ele, o Senhor da vida. Um encontro com Ele. É maravilhoso dizer isso. Ele está no meio de nós. Sabemos muito bem, por experiência, dessa amável presença entre nós. O seu Espírito reúne a comunidade. Nós o escutamos pela palavra, celebramos sua presença, nos fortalecemos nele e voltamos para casa para viver a sua proposta, o seu reino. É tão bom participar da missa. É muito diferente de assistir missa, estar com alguém, silenciar e olhar para a mesa e dizer: eu vim aqui por necessidade. Tenho fome de paz, de amor. Sacia-me com este pão que só tu podes nos dar.
tua vida, tua presença salvífica, que nos fortalece, que nos sustenta na caminhada, que dá sentido à nossa vida. O amor, de todo amor, preenche os vazios de nossa alma e de nosso corpo. Anima teu povo para que continue sonhando o sonho bonito do teu reino, um mundo diferente do que temos, um mundo de fraternidade, de amor, de paz, para todos os povos, para todas as nações. Tudo isso, queridos, celebramos em cada missa, e por isso nos renovamos e continuamos a caminhada, acreditando no que há de vir, fazendo o possível para realizar no tempo que Ele nos dá aquelas obras que lhe são próprias, gestos concretos de fraternidade, gestos concretos de solidariedade, gestos concretos de perdão ao outro e desejos profundos de vivermos segundo o seu Espírito. Hoje a Igreja celebra os apóstolos São Pedro e São Paulo. Como é bom celebrar a vida dos apóstolos, pois foi com eles que o Senhor fundou a nossa Igreja. Foi a eles que Ele confiou a missão de levar à frente, até que Ele volte, o seu projeto de evangelizar todas as gentes, batizar todos os povos. Como é bom ser igreja. Você não percebe isso? Fazer parte de uma comunidade dele, relacionar-se com ele, escutá-lo e se esforçar para viver como ele quer e não como nós somos. É um caminho. E o caminho se faz andando, gente. Olhemos para Pedro e Paulo. Descobramos como Deus age de formas diferentes, sempre para fazer-nos participantes da sua comunhão divina. Chamou Pedro para o seguimento de seu filho. Como se deu? Quem era Pedro? Simão, assim era chamado, um pescador da Galileia, homem acostumado com as coisas do mar. Tinha até uma pequena empresa, viu, de pescaria. Trabalhava com 5 companheiros pescadores, filhos de Zebedeu. Um dia, quando estavam lavando as redes, apareceu alguém. Eu fico a imaginar aquele encontro de Jesus com Pedro. Como se deu? Aquele olhar que penetrou no mais profundo daquele homem simples, rude, mas era um olhar divino, como o é para você hoje. O Senhor te olha, te ama e te chama. Vem, segue-me. Eu farei de ti pescadores de homens. E Simão deixou a barca, os filhos de Zebedeu, e seguiu apaixonadamente Jesus. Vai segui-lo. E no grupo da comunidade de Jesus, é sempre o primeiro a tomar iniciativas. É ele quem vai revelar para o mundo a divindade de Jesus, seu amado Mestre. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É o Evangelho de hoje. Perguntou Jesus à sua comunidade, aos mais próximos, aos seus apóstolos. As respostas são absolutamente erradas. No imaginário do povo, e o imaginário nem sempre é verdadeiro,
Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Elias, outros ainda dizem que és Jeremias ou algum dos profetas antigos. Imagina, que coisa errada. E Jesus, inconformado, olha para eles e pergunta: e para vós, quem eu sou? Essa pergunta ele faz também a nós, que um dia nos batizamos para segui-lo, amá-lo radicalmente. Para vós, quem eu sou? O grupo fez silêncio. Pedro irrompe e dá aquela resposta que é o fundamento da fé cristã. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta é a verdade da fé cristã. Essa é a nossa profissão de fé. Tanto que Jesus exulta de alegria e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso? Foi meu Pai, foi o Espírito Santo que te revelou essa verdade. E agora, por causa dessa verdade, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o enviado do Pai, o Salvador do mundo. Eu vou te dizer, eu vou te constituir como uma pedra, um alicerce da minha igreja. Tu és pedra e sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la jamais. Interessante. Em vários momentos nós encontramos Pedro tomando a iniciativa. Nós o percebemos também nas fraquezas humanas, quando nega o Senhor, naquele momento decisivo da sua vida pessoal. Por isso, Jesus ressuscitado lhe pergunta: Simão, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus repete por 3 vezes a mesma pergunta e faz Pedro ficar triste e chorar como chorou quando se lembrou que traiu o seu amado mestre. Quem não tem pecados? O problema não é pecar. O problema é permanecer no pecado. É não reconhecer a misericórdia. É não chorar suas fraquezas e não dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E a resposta será sempre aquela: não apenas te perdoo, mas apacenta as minhas ovelhas. Queridos irmãos, em Pedro nós encontramos o ministério petrino, dado por Jesus. Ele escolheu Pedro para ser, como posso dizer, aquele que é a referência da unidade da sua igreja, o elo de unidade da igreja, o principal da igreja. Daí vem a palavra Papa. Você sabe o que significa? Deixa eu te ensinar. São 4 letrinhas. P, Pedro. A, apóstolo. P, principal. A, dos apóstolos. Pedro, o principal dos apóstolos. Papa, a quem o Senhor confia o governo de sua igreja. É muito lindo isso. E por isso essa igreja humana, mas divina, ao longo da história ela carrega tantas fraquezas, tantos pecados, mas carrega, na verdade, mesmo nesses tempos difíceis, o esplendor do céu, da divindade. Ela é santa e invencível. As portas do inferno nunca poderão vencê-la. Eu fico, às vezes, pensando, quando escuto discursos de professores universitários que têm prazer de mostrar a seus alunos a página negativa da igreja e falam mal da igreja. E ainda se dizem professores de história. Acho que não o são. Também eu sou.
e sei que a história tem sempre duas faces. Como a vida humana tem a graça e tem o pecado. Por que só mostro aquilo que foi pecado? Não foi no tempo da Inquisição que vocês fazem questão de mostrar aos seus alunos nas universidades para denigrir a igreja? Não foi nesse tempo que o Espírito de Jesus deu à igreja os maiores santos, Francisco de Assis, Inácio de Loyola, Teresa d'Ávila, homens que abalaram o mundo? O Senhor nunca desprezará a igreja e ela atravessará os mares agitados da vida, mas a barca continuará seu caminho até o céu, porque quem a conduz é o Espírito do ressuscitado Jesus Cristo, Deus onipotente. Paulo. Quem foi Paulo? Diferente de Pedro, e volto ao início da pregação, como Deus age de formas diferentes para cada pessoa. Escute-me, você que está em casa, você que está aqui. Ele sempre vai agir sobre você, em você, conforme aquilo que Ele quer e conforme a sua realidade pessoal. Não se assuste. Inclusive, não tenha medo de seus fracassos. Reconheça alguém que lhe chama e é capaz de lhe transformar e lhe de fazer um homem novo. Guarde isso na sua vida. Paulo era um judeu, fariseu, fanático, conhecedor da doutrina judaica, formado, ele mesmo diz, aos pés de Gamaliel, o melhor e o mais conceituado mestre da doutrina judaica no tempo de Jesus. Ele se gabava de dizer que odiava o movimento, o caminho. A nossa igreja, até o terceiro século, ela era chamada de o caminho. Sabia disso? O caminho, os que seguem o caminho do Nazarenos, que eles dizem que ressuscitou. Paulo queria destruir esse movimento. Ele se levantava contra a igreja ferozmente e desejava destruir aquela obra que se opunha a todo o judaísmo. Ele recebeu carta das autoridades de Jerusalém para ir a Damasco, prender e trazer acorrentados todos os cristãos, todos os seguidores do caminho que ele encontrasse naquela cidade, capital da Síria. Lá vai Paulo, com soldados, afoito, contente, querendo cumprir missão. Eu acabarei com esse movimento. No caminho, o Senhor lhe surpreende. Saibam, Deus sempre surpreende a gente. E não raro, às vezes Ele faz a gente cair do cavalo de nossa autossuficiência, da nossa arrogância, de nossas vaidades. É preciso cair do cavalo dessas coisas para poder ser servo de Jesus. De repente, uma luz ofuscante derruba Paulo do cavalo. Se levanta ainda afoito, cego, perder a vista, mas ousa perguntar, quase como desafiando: quem és tu? Ele sabia que alguém o tinha derrubado, mas ele não sabia quem era. Quem és tu? A resposta toca o coração de qualquer cristão, hoje e sempre. Emocionante. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagine a surpresa que aquele homem deve ter tido.
por que tu me persegues? Ora, Paulo, em si, ele não queria perseguir Jesus, ele não acreditava em Jesus. Paulo perseguia a igreja de Jesus. Assim, escute-me, toda e qualquer perseguição à igreja de Jesus será sempre uma perseguição direta a ele. Venha de onde vier, do Supremo Tribunal Federal, dos Supremos Tribunais de Justiça do mundo, dos legislativos do mundo, dos executivos do mundo, dos reis ou das rainhas. Quem persegue a igreja se levanta contra Jesus e mais cedo ou mais tarde pagará pelos seus atos, porque ele é juiz supremo e um dia julgará todos, porque ninguém é eterno aqui. Todos terão de prestar conta de seus atos ao Senhor dos senhores, ao juiz dos juízes, ao supremo poder de Deus. A resposta de Paulo é também surpreendente. Percebe o novo, e como eu gostaria que você em casa percebesse que a cada instante o Senhor te chama. Que queres que eu faça? Há-se muitos homens que não acreditam no Senhor, muitas mulheres que, nos seus movimentos feministas, se levantam contra a sagrada doutrina, pudesse parar e ouvir: por que me persegues? E pudesse dizer: que queres de mim? Humildemente. A vida nova iria fluir, tenho certeza. Não ficariam no engano de um mundo de trevas, de coisas que passam, nos gritos eufóricos dos que, pelos caminhos do mundo, vivem sob o domínio das trevas. Não são felizes. Interessante que, observe, eu quero chamar a atenção de todos e de todas. Jesus não poderia ter dito ali, a Paulo, tudo o que ele queria dele? Claro, ele já o escolhera. Mas por que ele não diz o que quer de Paulo ali naquela hora? Porque o Senhor constituiu a sua igreja para ser o lugar da catequese, o lugar onde ele se revela, o lugar onde se dá os milagres, o lugar onde ele realiza prodígios. Vai a Damasco, lá tu entenderás o que eu quero de ti. Manda Paulo à igreja, lá encontrarás um servo meu chamado Ananias, ele te dirá o que eu quero de ti. Observe que Jesus envia Paulo à igreja. É lindo demais. Em resposta aos que dizem: eu não preciso de igreja, a igreja católica, e mete o pau. Pobres criaturas. E os que se dizem intelectuais: qual é a tua intelectualidade? Qual é a tua cultura? Estuda, homem. Faz estudo. Conhece as duas faces de tudo que é humano e de tudo que é histórico. Por que não fazes uma análise sobre o que tu pensas? Por que não és capaz de estudar a história dos mártires, a história do cristianismo? Por que ficas vendo só uma parte? Por que não descobres a ação do Espírito no tempo, na história? E mesmo que não queiras acreditar, por que não ousas refletir sobre acontecimentos que a ciência nunca pode explicar, mas são fatos incontestes na história humana? E Paulo vai a Damasco. Procura durante 3 dias um certo Ananias, que morava na rua direita. É um fato interessante. Só que o velho Ananias, que era um homem temente a Deus, servo de Deus, foi informado, porque a igreja naquela época ela tinha um sistema de defesa. Eram tão pobres, tão perseguidos, que eles celebravam a Eucaristia escondidos e usavam como defesa
um informar ao outro. Quando alguém se sentia ameaçado, então os outros sabiam todos. Foram dizer ao velho Ananias: olha, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, está aqui. E toda a igreja sabia quem era Saulo, quem era Paulo. Perseguidor. Aí o velho Ananias teve medo. E ter medo é uma coisa humana. Se é uma coisa que todo mundo pode ter, aprendamos a superá-lo. Como? Confiando em Deus e em você mesmo. Ouviu? O medo então desaparecerá. Ananias ousou, em oração, aconselhar Deus. Aí que está um erro grave. E era um homem santo. Senhor, em oração, tu não sabes, porque Saulo tinha dito: eu estou procurando Ananias, porque Jesus me mandou para ele. Senhor, tu não sabes quem é esse homem. Ele tem feito um mal terrível à tua igreja. Olha Ananias querendo ensinar a Jesus. Tem gente na igreja que até com um texto na mão quer ensinar ao Senhor. Senhor, por que é que você não recebia ainda a graça? Por favor, sua oração não vale nada, viu, minha filha? Não vale nada, você não sabe de nada. Não é assim. A relação com Deus não se dá sob imposição de quem quer que seja. Nem a minha, nem a sua. Deus é soberano. E agindo, ninguém impedirá a obra dele. Mas não queiras impor tua vontade a Deus, viu? Ananias dizia: Senhor, tu não sabes quem é esse homem? Ele é terrível, tem perseguido a tua igreja. Como é que tu me mandas ele a mim, teu pobre servo? O Senhor mandou um anjo revelar a Ananias: eu escolhi esse homem, olha que coisa linda, para ser luz das nações. Eu o escolhi, e ele levará a minha palavra a todas as nações. Acolhe-o, batiza-o, porque eu o escolhi. Ananias percebe sua fraqueza, seu limite, e descobre a vontade de Deus revelada pelo anjo. Oh, meu Deus, eis-me aqui para fazer tua vontade. De repente, bateu a porta. Eu acho que o velho Ananias disse: chegou o homem. E Ananias vai abrir a porta. Quando abre, está lá Paulo cego. E Ananias diz uma coisa linda que toca o coração de quem é católico: Paulo, meu irmão, e se abraçam. E Ananias, de imediato, batiza Paulo, e cai dos seus olhos as escamas que o mantinha cego. Dão alimento a Paulo. A comunidade é aquela que reparte o pão. E em seguida, imediatamente, Ananias batiza Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os olhos se abrem e Paulo começa de imediato, interessante, a pregar o Evangelho. A pregar o Evangelho em Damasco, na grande cidade da Síria. E se lança pelo mundo afora, percorre todo o mundo conhecido, vai a Creta, a Corinto, a Éfeso, vai fundando igrejas, comunidades, em nome de Jesus. Naufraga 3 vezes, naufragou, teve de nadar, foi preso inúmeras vezes, recebeu 39 surras públicas dos judeus por causa do Evangelho. E é Paulo que diz hoje: eu sou o que sou, combati no bom combate, guardei a fé, espero agora a coroa dos justos, do justo juiz, que reservou esta glória a mim e a todos que creem no nome de Jesus.
para você, para mim, para toda pessoa que crê, foi batizado, que vive a fé católica, que espera no combate desse mundo, um dia chegar à glória do céu. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.